Graça e paz do Senhor Jesus, todos os irmãos, irmão Reinaldo, mais uma vez falando convosco, e quero trazer mais uma pérola da graça para as nossas vidas, mais um entendimento da palavra de Deus, novas revelações. O tema de hoje, o fim dos tempos. O tema de hoje é o fim dos tempos. O fim dos tempos que é pregado, que é mencionado nas igrejas, que é doutrinado, é ensinado nas teologias, nos cultos de escola bíblica dominical, e onde cada catástrofe, cada acontecimento, cada pandemia, cada epidemia, cada guerra, terremotos, furacões, tragédias, é anunciado o fim dos tempos, né? Hoje em dia, cada acontecimento, cada tragédia aí, cada catástrofe é anunciado o fim dos tempos. Veio a pandemia, Jesus está voltando, é o fim dos tempos. Pai mata filho, filho mata pai, acontece coisas inexplicáveis, né? De crimes, de assalto, roubos, assassinato, tragédias domiciliares, né? Feminicídio, tantas outras as coisas que acontecem e está colocado dentro do fim dos tempos, né? Cada acontecimento desse aí, as pessoas, os crentes dizem, é o fim dos tempos, é o fim do mundo. O mundo está acabando, né? Realmente é o fim do mundo, as pessoas dizem isso. Eu há mais de 30 anos no Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, eu anunciava também o fim dos tempos, dizia que o fim dos tempos ia chegar, que o fim das coisas ia chegar, que tudo esse fim iria acontecer. E hoje eu entendo, depois da transição do Evangelho para o Evangelho da graça, eu consigo ler a Bíblia e entender a Bíblia de forma como a Bíblia está escrita, na sua época que ela foi escrita, no seu conteúdo histórico, cultural da época, e eu consigo entender que todas essas coisas, fim dos tempos, anticristo, grande tribulação, tudo isso já aconteceu, não vai mais acontecer, não vai ter fim de tempo, o fim dos tempos já aconteceu, já teve um fim, né? E como saber isso? É indo para a Bíblia, é indo para a palavra, a própria Bíblia, a mesma Bíblia que é usada pelos pastores, pelos teólogos, pelos professores de escola bíblica dominical, como eu, que já fui professor de escola bíblica dominical, já dei aula de escola bíblica dominical, né? Essa mesma Bíblia é que vai me mostrar e mostrar para você que tudo isso já aconteceu e que não vai acontecer mais. Não vai ter mais o fim dos tempos, como é pregado nas igrejas, ensinado nas igrejas. Porque a Bíblia, nós temos que entender que a sua época que ela foi escrita, a cultura que ela foi escrita na histórica, né, a sua época histórica, que ela foi escrita para cada acontecimento, para cada fim, né, cada início, as profecias, já se cumpriu, não se cumpriu, né? Então, se eu pegar a Bíblia de forma literal aqui e pregar ela de forma literal, eu posso pegar qualquer versículo, qualquer capítulo da Bíblia aqui e colocar você nele e definir uma mensagem, entendeu? Eu posso pegar a Bíblia aqui, por exemplo, em uma passagem do passado e colocar ela para os dias de hoje e dizer que é para os dias de hoje. Como os livros que nós vamos ler aqui, os capítulos que nós vamos ler, que é lá no passado, que não é para hoje, não é para os dias de hoje. Mas se eu quiser pegar lá do passado e colocar nos dias de hoje, eu consigo fazer isso, que é o que estão fazendo nas igrejas, que é o que eu fiz nas igrejas. Pegava uma história do passado e colocava ela para os dias de hoje, entendeu? E acrescentava ela para os dias de hoje. Vamos ler, abre a tua Bíblia comigo no livro de Timóteo, na carta a Timóteo, né? A carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, do 1 ao 3, que diz assim, ó: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, ou mente. Versículo 3: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Amém? Entendeu aí? Então, se eu pegar essa passagem aqui para os dias de hoje, realmente vamos ter que estar anunciando o fim dos tempos. E o fim dos tempos viria com força. Por quê? É o que está acontecendo muito hoje em dia, né? São enganar a pessoa, enganadores, pastores enganando as pessoas, pastores no altar vestidos de lobos, enganando os fiéis. O que acontece nas igrejas hoje? Para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus, tem que batizar, tem que participar, tem que tomar Santa Ceia, tem que ser dizimista fiel, tem que pagar votos, tem que fazer campanha de libertação, culto de libertação, é culto da família, é culto da prosperidade, é culto das portas abertas, é campanha da chave da vitória. Entendeu? Então são os verdadeiros enganadores, porque nada disso tem aqui na Bíblia. Nada disso que eles fazem lá nas igrejas, que eu fazia também lá nas igrejas, não tem aqui na Bíblia. Demônios, enganadores. Aqui estão os verdadeiros enganadores, mas vão dizer que sou eu. Vai dizer que você que vai assistir os meus vídeos, ouvir os meus vídeos aí, vão dizer que você está dando ouvido a mim, que sou um espírito enganador, em doutrinas de demônio, que eu estou dando doutrinas de demônio, distorcendo a Bíblia. Mas na verdade eu estou distorcendo ela, por quê? Porque vocês, pastores, vocês líderes, doutores da lei, doutores do Evangelho, vocês que têm doutorados aí, anéis de teologia no dedo, vocês distorceram ela. Vocês torceram a Bíblia e eu vou distorcer ela. Por que eu vou distorcer? Porque vocês torceram ela. Tá? Então, aí aqui esta mensagem, esta passagem aqui de 1 Timóteo, escrito pelo apóstolo Paulo, se eu quiser pegar para os tempos de hoje, pronto. Vai servir para os tempos de hoje, que é o que pegam essas passagens aqui, porque hoje tem muitos enganadores, muitos falsos, muitos mentirosos, né? Pessoas proibindo o casamento nas igrejas, coisa e tal. Então, assim, então se trazer isso para o literal, para hoje, para os dias, para as épocas de hoje, então realmente o fim vai vir. Mas isso aqui não foi para o tempo de hoje. Essa passagem aqui foi para o tempo de Paulo lá. Foi lá para o tempo de Paulo. Paulo que escreveu isso aqui. Lá para aquela época, Paulo escreveu para Timóteo isso aqui. Amém? Tá dando para entender, né? Então, a respeito do fim dos tempos, se nós pegar essa passagem aqui e colocar ela nos dias de hoje, aí realmente vamos ter que esperar o fim dos tempos, porque a coisa está feia aí fora, mas não é para os dias de hoje. Tudo isso aqui, os apostatas, os que apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, tudo isso aqui já aconteceu lá no passado. Isso aqui é passado, isso aqui não é presente nem futuro. Essa mensagem aqui é passado. Né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e qual eram os últimos tempos? É o meu tempo, o nosso tempo aqui hoje ou lá no tempo de Paulo? Antes do ano 70. Essa carta aqui ela foi escrita antes do ano 70. No ano 70 veio a parósia, que foi o fim dos tempos, que foi o juízo de Deus. No ano 70, o templo de Jerusalém veio abaixo. Então, esses últimos tempos aqui, o apóstolo Paulo estava falando que eram os últimos dias daqueles dias lá. Eram os últimos tempos daqueles dias lá, não para os nossos dias de hoje. Entendeu? Abre a tua Bíblia comigo em em Mateus. Vamos ver para que dia que era, para que época que era esse fim dos tempos aqui. Mateus capítulo 24.
Acompanhe aí na tua Bíblia aí, não deixe de acompanhar na tua Bíblia não, isso é muito importante. Mateus capítulo 24, versículo 34. Mateus 24, 34 vai dizer assim, ó. Olha aqui o que Jesus estava dizendo para os discípulos naquela época, dos acontecimentos daqueles dias lá, para a vinda dele, para o fim dos tempos. Mateus 24, versículo 34 diz assim, ó. E em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual geração? A minha ou a tua geração? Jesus está falando para os discípulos. Jesus era um diálogo entre Jesus e os discípulos a respeito do fim dos tempos. E Jesus estava falando aqui, e em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas acontecessem. Então, que as coisas, tudo isso que Jesus estava falando aqui no versículo, no capítulo 24, tudo aquilo ali que ele disse que iria acontecer, que aquela geração não ia passar até que essas coisas acontecessem. Aquela geração, não a minha geração e nem a tua, uma geração ela dura mais ou menos aí de 50 anos a 70 anos, dura uma geração. E aqui estava na geração de Jesus, Jesus estava dentro daquela geração. Porque no ano 70 o templo veio abaixo, no ano 70 foi o fim daquela geração. Então Jesus estava falando daquela geração, não dessa. É muito simples, é só ler o texto bíblico aqui com atenção. É só ler o texto. Olha Jesus falando para os discípulos, em verdade vos digo que não passará esta, não é aquelas geração, não é as gerações futuras. Jesus está falando esta geração. Se fosse nos dias de hoje, se Jesus estivesse hoje, nos dias de hoje, seria a nossa geração. Porque daí Jesus iria falar assim, esta geração. É igual eu estou falando com você aqui, a nossa geração, esta geração. Qual é a nossa geração? É esta, a geração que nós estamos vivendo. Então Jesus estava falando com os discípulos daquela geração, da geração deles. Porque ele fala bem escrito aqui, olha só. E não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mas onde é que está escrito isso? Na Bíblia, na minha Bíblia, na Bíblia dos pastores, na Bíblia dos padres. Todo aquele que tem a Bíblia evangélica e tem uma Bíblia cristã, e tem uma Bíblia sagrada. Em todas as Bíblias está escrito isso aqui. Na Bíblia dos teólogos, dos professores da escola bíblica dominical, dos bacharelados, que carregam os seus anéis de bacharel nos dedos. Está escrito lá na Bíblia deles também. E era a mesma Bíblia que eu lia, mas eu não entendia. Hoje eu leio a Bíblia com outros olhos, com outros entendimentos. E eu te convido a fazer o mesmo. Não me questiona, não me critica. Não levanta questionamento sobre essa minha nova vida, sobre esse meu novo entendimento. Não levanta questionamento. Vai para a Bíblia, vai para os detalhes, vai ler, vai analisar. Faça como eu fiz, 4 anos estudando, mais de 30 anos no Evangelho errado, pregando errado, ensinando errado, aprendi errado e ensinei errado, e preguei o Evangelho errado. Hoje não, hoje eu prego o Evangelho certo, da forma certa e do jeito certo, da forma que a Bíblia está me ensinando, para que eu possa ensinar também. Estou aprendendo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não mente. E está escrita na palavra, na Bíblia. E em verdade vos digo que não passará esta geração. Não tem como eu pegar esta geração de lá e jogar para a nossa geração. Jesus estava falando que não ia passar aquela geração lá até que essas coisas acontecessem, até que o fim chegasse. Amém, irmão? Entendeu aí? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Livro de Lucas. Vamos lá, Lucas capítulo 11. Do versículo 49 até o 51. Do versículo 49 até o 51. Nós vamos entender o fim dos tempos. É nessa geração, é para a geração futura, ou aconteceu lá naquela geração lá? Lucas capítulo 11, versículo 49. Olha o que diz aqui. Lucas capítulo 11, versículo 49 até o 51 diz assim, ó. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão a outros. Vamos lá, no 50.
no 50. Para que olha só, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Desta geração lá, não aqui, não na nossa geração. Olha aqui, o que Jesus está dizendo aqui em Lucas. Tem como? Não, fala aí, responde para mim aí. Tem como eu pegar essa passagem lá e jogar 2000 anos depois para hoje? Para ser para hoje, se a Bíblia está falando que era aquela geração, mas os teólogos, os crentes, os pastores pegam, não, é porque ainda vai se cumprir, que não sei o que eles fazem as suas hermenêuticas, as exegeses deles lá, e pega a Bíblia, os capítulos, os livros da Bíblia e faz uma salada só e enfia na boca dos crentes, goela abaixo. Enfia de goela abaixo e te força a entender, e te coloca medo, te aprisiona num sistema de grande tribulação, de fim do mundo, de acontecimento catástrofe, que Jesus vai vir, que o mundo vai se acabar, e que as estrelas vai cair do céu, a lua e o sol vão escurecer. Faz um auê aí para o fim dos tempos. E nós já estamos, essa mensagem escrita aqui há 2000 e tantos anos atrás, nada aconteceu até hoje, né? Mas aconteceu no ano 70. No ano 70 tudo isso aqui aconteceu. Todas as profecias bíblicas sobre o fim do tempo, grande tribulação, vida de Jesus, já se concluiu. Já foi concluído, já aconteceu. Naquela geração, naquela época lá. Vou ler de novo para você, atentamente, Lucas 11, 49, até o 51. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Foi o que aconteceu com os profetas, com os discípulos, com os apóstolos? Uns foram perseguidos, outros foram mortos. Aconteceu ou não aconteceu? Não é esses apóstolos de hoje não, esses profetas de hoje não, tá? Não é para esses profetas de hoje aqui não. Essa mensagem aqui não é para os profetas e apóstolos e discípulos de hoje não. Foi para os daquela geração lá. Daquela geração. Agora me diz que eu estou errado. Prova para mim que eu estou errado, porque é a Bíblia. É a Bíblia que está falando. Nós, mano, nós vamos ter que pegar isso aqui lá para o futuro. Qual o futuro? Porque nós já estamos no futuro de 2024 anos. Tá? Versículo 50. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar, o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Jesus estava falando que seria requerido daquela geração lá. Não vai ser requerido da minha geração nem da tua, é da geração futura, é daquela geração. Entendeu aí? Romanos, abra a tua Bíblia no livro de Romanos. Livro, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao 12. Romanos 13, 11 ao 12. Bora pro fim dos tempos, né? O fim dos tempos tá chegando aí, ó. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora. Olha só, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo com a carta aos Romanos. Olha só. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais longe. Uau. Não, nós já estamos no ano 2024, né? Então vamos ser salvos. As pessoas estão dizendo que tem que né, a salvação da grande tribulação, da catástrofe, do fim dos tempos, para sermos salvos, para ir para a igreja e participar da campanha da libertação, da prosperidade, da campanha do sal, do óleo ungido. Não é assim? Não é assim?
Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Olha só. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos. Olha só o apóstolo Paulo se colocando no evento. Já é hora de se despertarmos do sono, porque a nossa, olha o apóstolo Paulo aqui afirmando, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então o apóstolo Paulo se colocava naquela época. O apóstolo Paulo entendia que o fim dos tempos estava próximo, e era naqueles dias, era naquela época. Ele se colocava no evento, ele se incluía no evento. Ou o apóstolo Paulo está vivo até hoje, ou ele vai estar vivo até o evento acontecer, tudo isso aqui acontecer para o fim dos tempos. E eu estou errado? Eu estou errado? Prova para mim que eu estou errado. Versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Versículo 13. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebederias, nem em desonestidades, nem em dissolução, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Porque o apóstolo Paulo estava aconselhando aos romanos do fim daquela geração, daqueles dias. Ele se incluía, que eles tinham que estar firmes na presença de Deus, firmes em Jesus, firmes na fé, porque o fim estava próximo. O fim estava chegando para aquela geração, e o apóstolo Paulo se incluía nela. Ou será que o apóstolo Paulo estava pregando para a igreja aqui do Brasil? O Brasil foi descoberto no ano de 1500. Nem Brasil existia ainda. Hã? Ou será que o apóstolo Paulo já estava tendo uma visão futura aí, ou então ia chegar para os brasileiros aqui, essa geração, todos esses acontecimentos, e o apóstolo Paulo iria estar vivo até hoje? Será que ele pensava que ele ia estar vivo até hoje? Porque ele se colocou no meio do evento. Primeira Coríntios capítulo 10, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Os fins dos séculos. Olha só, vou ler novamente para você entender. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura. Então, o que estava acontecendo? Os anunciamentos sobre estrela cair do céu, sobre lua, sobre o sol escurecer, o dragão, a mulher, a invasão de Jerusalém, todos aqueles acontecimentos eram figuras, são figurativos dos acontecimentos. Tudo era simbologia. O apóstolo Paulo fala aqui, ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras dos acontecimentos, e estão escritas para aviso nosso, e que estava escrito para o aviso deles. O apóstolo Paulo está se incluindo novamente nos eventos aqui, na carta aos Coríntios, para quem já são chegados os fins dos séculos. Os fins dos séculos. O fim dos séculos aqui, irmãos, não é o nosso século, não é os séculos dos séculos, não é o fim dos nossos dias, das nossas gerações. O apóstolo Paulo aqui é o evento lá, é os séculos lá naquele evento. Esse século aqui era lá naquele evento, para o fim dos séculos daqueles dias, do fim das gerações daqueles dias. Era o fim dos tempos daqueles dias. Não é para nós hoje. O apóstolo Paulo se inclui. Se o apóstolo Paulo se inclui, então ele entendia a revelação que foi passada para Paulo, foi para aqueles dias. Não é para o meu dia, nem para os nossos dias, irmão. É uma cegueira espiritual, uma cegueira. Se eu pegar isso aqui de forma carnal, você vai entender de forma carnal. Eu tenho que entender isso aqui também de forma espiritual.
Porque o apóstolo Paulo teve as suas revelações vindas do céu de forma espirituais, com entendimentos espirituais. Mas se nós pegar de forma carnal, nós vamos entender também de forma carnal. Se eu quiser pegar isso aqui para os dias de hoje e começar a ensinar como eu fazia, que era para os dias de hoje, cai como uma luva na vida das pessoas. As pessoas vão ficar amedrontadas dentro das igrejas, com medo do fim do tempo, com medo da destruição do mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 26, bora lá. Bora para a Bíblia. Hebreus capítulo 9, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Diz assim: de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para a consumação de quê? Dos séculos. Cristo, o apóstolo Paulo está falando de Cristo. De outra maneira, necessário lhe fora padecer. Foi necessário Cristo padecer uma vez desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez ele se padeceu, ele se manifestou para aniquilar o pecado, para aniquilar o sacrifício. Não tem mais sacrifício, não tem mais pecado, sacrifício, a lei, foi tudo consumado, foi tudo aniquilado lá na cruz do Calvário. Cristo veio para aniquilar, para a salvação daquela geração. Cristo veio para salvar aquela geração. O fim dos tempos foi para aquela geração. Cristo veio para salvar os judeus da lei, da escravidão da lei, do castigo da lei, do fardo pesado da lei. Cristo veio para salvar eles. A salvação foi para os judeus. Tá? O pecado foi aniquilado para aquela geração. Jesus, ele aniquilou o pecado naquela geração, daqueles séculos, daquela época, para salvar eles do fim daquela época. A salvação do fim daquela época. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aos Hebreus. Vamos lá. Hebreus, abra aí Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Havendo Deus antigamente falado muitas as vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Versículo 1 e 2. Você pegou a revelação aí? Quer que eu te mostre ela? Que eu te mostro aí? Do que está falando? Havendo Deus, no versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas as vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Falou a quem? Para mim ou para você? Deus falou a mim ou a você os últimos dias? Os nossos últimos dias ou os últimos dias lá? Não, o apóstolo Paulo está afirmando aqui. Qual foram os últimos dias? Porque aconteceu uma enchente aí, devastou tudo, veio um furacão, um terremoto. É os últimos dias. Está chegando os últimos dias, é o fim. Fim da onde? Os últimos dias de onde? O apóstolo Paulo está se incluindo nos eventos aqui. Os últimos dias, daquela época, daquela geração. Tá? Não é um evento futurístico. Isso aqui não é um evento futurístico. Não é um evento para hoje, para o futuro. Havendo Deus antigamente falado muitas as vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias
O apóstolo Paulo estava falando que foi revelado nos últimos dias pelo Filho, que foi revelado por Jesus, todas aquelas coisas por Jesus. Jesus veio e revelou todos os acontecimentos, todos os adventos por ele, naqueles últimos dias. Se eram últimos dias lá para o apóstolo Paulo, ele se incluía naquela época, então os últimos dias era para aquela época. O fim dos tempos aqui era lá naquela época, não era para hoje. Difícil de entender, né? Não, né? Fácil de entender. Basta ler com atenção. Basta você ler a Bíblia da forma que a Bíblia foi pregada e não adulterar ela. Não alterar a história da Bíblia. O seu conteúdo histórico. O ano que foi escrita, a época que foi escrita, para que fim foi escrita. Tá? Aí se torna fácil de entender. Mas ao contrário vai ficar difícil. Por quê? Por que você não entende isso hoje? Por que os crentes não entendem? Porque os crentes, eles estão incutidos com culto da libertação, culto de campanha da prosperidade, culto da família, o vale do sal, de passar debaixo do manto ungido, é o manto sagrado. Estão aí preocupados com revelações, com profecias, com pregações eloquentes. Vão para a igreja não para aprender a palavra, vão para a igreja para ouvir alguém falar bonito ou cantar bonito. Ou alguém trazer uma solução, ou então uma falsa esperança da solução do filho que está nas drogas, do marido que não para de beber, atrás de uma porta aberta de emprego. Aí não entendo isso aqui, aí eles não entendem isso aqui. Quando surge aqui um Reinaldo, eu só sou mais um, irmãos, mensageiro da graça, eu não sou o único, há milhares e milhares de pregadores da graça no mundo inteiro. Então quando surge um de nós aí falando ao contrário aqui, mostrando ao contrário do que é ensinado, aí fala que nós somos falsos profetas, que nós estamos distorcendo a palavra, não estamos sabendo o que está falando. Então, por que em vez de criticarmos, por que em vez de olhar para nós que pregam o Evangelho da Graça, que anunciam o Evangelho da Graça, não faz a mesma coisa, não vai analisar os textos bíblicos com atenção e descobrir quem está certo e quem está errado? Se é o pastor que fica lá mentindo, te enganando, forçando você a dizimar, a ser dizimista, a participar de Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa, e era para os judeus, não é para os gentios, não tem ordenança, dizem que o batismo nas águas é uma ordenança, não tem passagem bíblica nenhuma de Jesus ordenando o batismo nas águas, não tem uma passagem bíblica nenhuma de Jesus ordenando a ceia, mas os crentes estão enfiados lá, estão aprisionados lá. É como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, ali, no versículo 23 e diante, quando eu celebrava a ceia, eu lia essa passagem para celebrar a ceia, e lá fala que, e por isso que no meio de vós há muitos estão doentes, muitos dos que dormem. Mas por quê? Porque não discernem o corpo de Cristo. Não estão sabendo discernir o corpo de Cristo. Não tem paz, não tem alegria. A vida é uma miséria. Entra culto, sai culto, entra semana, sai semana, meses. Entre campanha, sai campanha, começa a campanha, termina a campanha. E a vida continua uma miséria, nada muda. Aí quando vai falar com o pastor fala que é porque a pessoa não teve fé. Ah, minha irmã, é porque você não teve fé. A sua fé foi pouca. É porque você não é uma dizimista fiel. É porque você está tomando a ceia do Senhor em pecado. Para com isso. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Abra aí a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes
demoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. O apóstolo Paulo anunciando aos hebreus, demoestando aos hebreus, aconselhando os hebreus, que aqueles dias estavam se aproximando. O fim estava perto. O fim já estava próximo. Aqueles dias já estava chegando o dia do juízo, o dia do fim, o dia do juízo de Deus, o dia do Senhor pesar a mão contra Israel. A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição, a parósia sobre aquele povo já estava chegando. O apóstolo Paulo estava aconselhando os crentes de Hebreus aqui, ó, não deixando da nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros. Olha o apóstolo Paulo se incluindo, admoestando nós uns aos outros. Por que o apóstolo Paulo fala nós aqui? É porque ele sabia do fim daqueles tempos. Ele tinha consciência de que estava próximo, que era naqueles dias o fim dos tempos. E tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia, que o dia do Senhor estava aproximando. O dia da devastação de Jerusalém estava aproximando. O dia do juízo do Senhor estava naqueles dias, estava chegando. Encaixou? Encaixou ou não encaixou? Compreendeu ou não compreendeu? Mateus 20, no livro de Mateus, no capítulo 24, onde fala toda aquela geração, né, daqueles dias. Bora lá, Mateus 24. Mateus 24. Não, perdão. É Lucas 20. Lucas 21. O que nós vamos aprender aqui daqueles dias? Lucas 21, a partir do capítulo 20. Olha o que diz aqui, ó. Mas quando vide Jerusalém cercada de exército, saber então que é chegada a sua desolação. Olha o que Jesus estava falando para os discípulos. Mas quando verdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a desolação. Aí agora os teólogos, os pastores falam que é quando o anticristo vir, que vai cercar Jerusalém, vai invadir Jerusalém, né? Que é da grande tribulação. Não, Jesus, isso aqui era acontecimento daqueles dias, tá? Isso aqui era lá naqueles dias. Jesus estava falando para os discípulos daquela geração, que quando verdes, quem é que ia ver? Os discípulos. Então os discípulos vai ter que estar vivo até hoje para eles ver. O templo vai estar de pé, porque o templo não está mais de pé, o templo já foi abaixo, né? Então os discípulos, Jesus estava falando para eles assim, que eles iam ver, ó, então, mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação, que é chegada o dia do juízo do Senhor. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Então, peraí, se fosse um evento para o futuro, se fosse um evento para o fim do mundo, para o fim do planeta, para o fim dos tempos, para o fim de tudo, porque Jesus estava falando aqui que quem estiver lá no campo não volta para a cidade, e quem estiver na Judéia que fuja para o campo. Então não faz sentido. Se é um evento global, então não fazia sentido fugir, ué. Ia fugir para quê? Ia fugir para quê? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Não, mas vai fazer o que lá no monte? Se vai vir um fim, vai ser uma destruição total. E os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos e os que estiverem nos campos não entrem nela. Os que estiverem lá nos campos não voltam para a cidade, não voltam para Jerusalém, não voltam para a Judéia. Por quê? Porque a dissolação ia acontecer lá, a destruição ia acontecer lá. Pegou aí? Não, mas isso aqui é um evento para o futuro, irmão. Para que futuro, meu irmão? Me explica aí para que futuro que é.
Qual o futuro que você se encaixa nisso aqui? Você vai viver até quando? Até quando? Nós estamos no ano 2024. O versículo 22, olha só. Porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. Jesus está falando aqui daqueles dias e daquele povo. Ai das grávidas daquele dia. Ai das grávidas naquele dia. Porque haverá grande aperto na terra. Qual terra? No planeta Terra? Não, lá em Israel, em Jerusalém, na Judéia, toda aquela região. Era para lá que Jesus estava falando, era para aqueles dias que Jesus estava anunciando isso aqui. E irá sobre este povo. Jesus estava falando lá deste povo, lá, não é eu, não é você, não é o povo das gerações futuras, irmão. Dá para encaixar aí? Não, mas os teólogos, irmão Reinaldo, falou que isso aqui é um advento de Daniel para não sei quanto tempo, das 70 semanas, que cumpriu 69, que ficou uma semana para ser cumprido no fim. Então está chamando Jesus de mentiroso aqui, porque Jesus está falando que era para aquele povo lá e é para aqueles dias. Está chamando o apóstolo Paulo também de mentiroso, porque eles estão falando que é para aqueles dias lá. Como é que é para o futuro? Versículo 23. Não, versículo 22. Versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as escrituras que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, não é nos nossos dias, naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completam. Peraí, que gentios? Quem os gentios que iria pisar Jerusalém? O Império Romano. Os gentios aqui eram o Império Romano. O Império Romano iria invadir Jerusalém, pisotear Jerusalém, pisar Jerusalém, trazer a espada sobre Jerusalém. E o que foi que aconteceu lá em Jerusalém? Já aconteceu ou não já aconteceu? Ou você não lê história, você não estuda a Bíblia, não vê o conteúdo histórico? Já aconteceu, irmão. Jerusalém foi pisoteada, foi pisada, foi massacrada. Os gentios invadiram Jerusalém, que foi o Império Romano, devastou Jerusalém. Os judeus tiveram que fugir, os crentes tiveram que fugir. Os que estavam no campo não puderam voltar para lá. As grávidas lamentavam. As que se criavam naqueles dias se lamentaram. Fome, grandes desolações em Jerusalém, tudo isso já aconteceu. O fim chegou naquele tempo. 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Eu não vou falar com você aqui hoje, o tempo é curto, não vou explicar para você que sinais são esses no sol e na lua e nas estrelas, tá? Mas não é o que você está imaginando, não é, o sol não vai escurecer, nem a lua iria escurecer, nem as estrelas iriam cair do céu, não, tá? Isso aqui é linguagem de figura, mas eu vou trazer um outro vídeo explicando para você o que significa lua, sol e estrela, tá certo? Pegou a revelação aí? Então bora lá para o livro de Pedro, capítulo 1, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo é o 3. Vamos entender o que Pedro tem aqui para o futuro, né? Se é para o futuro ou se é para lá, para aquela época, para aquela geração. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Diz assim: Amados, escrevo-vos. Olha só, para quem que Pedro está escrevendo, para mim, para você? Não é. Olha só, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com a exortação a vosso ânimo e sincero.
a vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Versículo 3: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências. Versículo 4: e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecessem como este o princípio da criação. Desde o princípio da criação. Olha só aqui o que o apóstolo Pedro está afirmando. Ele veio para afirmar, porque ele, como o apóstolo do Senhor, estava vindo rumores de que cadê a volta de Jesus, porque aquele tempo lá, a volta dele, os acontecimentos seriam tão naqueles dias que eles estavam achando estranho que não estava acontecendo, que não viria. Olha o que ele diz, porque para que vós lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como o apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências. O apóstolo Paulo, Pedro aqui dando a afirmação aos irmãos dele da época, né, dos acontecimentos futuros que iria acontecer, que estavam próximos daqueles dias, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, que onde é que estava a promessa de Cristo. Eles estavam demorando tanto, eles já estavam esperando tanto aqueles dias, que eles já estavam achando demorando. E cadê a promessa de Jesus? Cadê a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, irmãos, o que acontece? Hoje, nos dias de hoje, as pessoas tem pessoas que se perguntam, cadê Jesus? Né? Porque desde que eu nasci, que eu escuto falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E cadê Jesus que não chega? Então, aqui havia essa preocupação lá também. Cadê a promessa da vinda dele? A promessa que ele viria. Por quê? Porque eles entendiam que seriam naqueles dias. Que a vinda de Cristo, a vinda do Senhor seria próximo, estava próximo, era naqueles dias, mas para eles estavam demorando. Entendeu? Era tão perto, era tão próximo, que eles estavam achando estranho, cara. E a promessa da sua vinda? 1 Pedro lembrando que essa carta do apóstolo Pedro, que ela foi escrita no ano 60, quando foi escrita por Pedro, antes, 3 anos antes, ali no ano 67, ela foi escrita 3 anos antes daqueles dias. Então, quando Pedro trouxe essa mensagem aos irmãos, então estava faltando só 3 anos para o ano 70, para a parúzia. Mas as pessoas vão falar assim, mas Jesus falou que ele não sabia nem do dia nem da hora. E como é que o senhor fala que veio no ano 70? Sendo que Jesus não sabia nem do dia e nem da hora. A Bíblia está falando certinho, Jesus falou certinho. Ele não sabia nem o dia e nem a hora. Não estava falando de data, nem de ano, nem de meses. Ele estava falando que ele não sabia nem o dia e nem a hora. Mas que a qualquer momento, naquela geração, iria acontecer a vinda dele, iria acontecer a parúzia, iria acontecer o juízo, iria acontecer o fim. E o fim aconteceu no ano 70. Que dia, que hora? Nem ele sabia, nem o dia, nem a hora. Mas a indicação é de que seria naqueles dias, naquela geração, até o ano 70. Cachou aí? 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Olha o que Pedro diz aqui. O tempo, irmão, do fim, o fim das coisas, o fim dos séculos, o fim não vai acontecer. Para acontecer tudo isso, Jerusalém teria que ser pisoteada novamente.
o templo teria que estar de pé, e o templo já foi derrubado. No ano 70 o templo veio abaixo. E o apóstolo Pedro, ele afirma isso aqui tão claramente, que ele fala que lá no templo é que iria começar o julgamento de Deus, iria começar pela casa de Deus. E a casa de Deus era onde? A casa de Deus era o templo, lá em Jerusalém, o templo de Salomão. Olha só, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó, porque já é tempo, olha só, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A casa de Deus hoje, cadê a casa de Deus? Vai lá em Jerusalém, só ruínas. Como o próprio Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, não tem mais templo. Então, para ter o fim, para acontecer o arrebatamento da igreja, para acontecer a volta de Jesus, para acontecer o fim dos tempos, teria que começar pela casa de Deus o juízo. Mas não tem mais casa de Deus. A casa de Deus já veio abaixo. Por quê? Porque lá já teve, já aconteceu o juízo, já aconteceu, tudo isso já aconteceu lá. A casa de Deus hoje, o templo de Deus hoje, não é a igreja que você frequenta, que você congrega. A casa de Deus hoje é eu e você, nós somos os templos do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus. Então é sobre essa casa, é sobre nós que vai vir o juiz de Deus, porque a única casa de Deus que tem hoje somos nós, os templos dele. Nós somos templo de Deus, somos templo do Espírito Santo de Deus, não somos não? Ou então vai ter que construir outro templo de Salomão lá para poder vir o juiz de Deus. Como é que como é que é isso? Me explica aí, então. Me explica aí, apóstolo da revelação. Me explica aí, bispo da prosperidade. Me explica isso aqui, teólogo. Essa passagem do apóstolo Pedro aqui, que para vir um fim, o juízo de Deus para vir, e que iria primeiro acontecer, começar lá na casa de Deus. E onde é a casa de Deus? No templo de Salomão, lá em Jerusalém, que não existe mais. No ano 70 veio abaixo. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes aos evangelhos de Deus? Isso aqui, lá para aquela geração, amado. Encaixa isso na tua cabeça, lá para aquela geração. Como é que você está esperando arrebatamento, ressurreição, volta de Jesus, grande tribulação, anticristo, se não tem templo? Não tem o templo para o anticristo entrar nele, porque o anticristo vai ter que entrar no templo, não vai? E agora, não tem templo? Não, vai ter que construir um novo templo, né? Vai levantar um novo templo lá, o anticristo vai vir, aí vai ter que começar tudo de novo. O Jerusalém vai ser pisoteada de novo, o templo vai vir abaixo de novo, os apóstolos vai ter que ressuscitar para ser perseguido, os sacerdotes vão ter que ressuscitar também para eles poderem ver o juiz de Deus vindo sobre eles, porque Jesus falou lá em Mateus lá que quando Jesus estava sendo interrogado lá pelo Sinédrio, que Jesus falou que ele iria ver ele vindo. Então os sacerdotes vão ter que todo mundo ressuscitar. Vai ter que começar do zero de novo. Vai ter que ter uma retrospectiva. Faz sentido? Me explica então. 1 João capítulo 2, versículo 18. Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Então, você está esperando o anticristo vir? O apóstolo João afirmando aqui, filhinhos, já é a última hora. Já é feito o anticristo, já tem aí muitos anticristos. Tá? Me faça entender, ao contrário, essa mensagem aqui, irmãos. Que últimas horas é essa? Nós já estamos no ano de 2024. Quantas horas já se passou de lá para cá? Quantos anticristos? O mundo está esperando um anticristo. O apóstolo João está falando aqui de anticristos. Né? Olha, filhinhos, e já
é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos e é já a última hora. Fica aí esperando, tá? Fim dos tempos. Eu vou rompendo em fé. Tiago capítulo 5, vamos lá, Tiago capítulo 5, Tiago. Chama a Bíblia de mentirosa aí. Capítulo 5, Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8, diz assim, ó. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Versículo 8. Sede-vos também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós estamos no ano 2024, repito, nós estamos já no ano 2024. Olha o que o apóstolo, o escritor aqui, Tiago, está falando. Olha o que Tiago está escrevendo aqui para os irmãos. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima, irmão. Aí está pregando lá na igreja, Jesus está voltando, Jesus está vindo, a vinda do Senhor está próxima, nós já estamos no ano 2024, o ano que vem já é ano 2025, já vai chegando 2030. Bom, quer dizer, não sei, né? Às vezes de repente Jesus volta amanhã. É? Talvez Jesus, você que fez a campanha aí de 7 quinta-feira aí da prosperidade, da libertação, mas Jesus vai voltar, né? O fim vai chegar. Se Jesus está tão próximo de voltar, então para que ficar incutido aí dentro das igrejas com campanha, com isso, com aquilo, irmãos? Por que você não coloca a tua vida no altar, como diz aí, né? Não colocar a vida no altar, porque o Senhor está voltando, você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Tiago capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Está próxima. Estava próxima ou não estava próxima? Aconteceu ou não aconteceu? Ele já veio ou já não veio? O fim chegou ou o fim não chegou? Você vai continuar esperando o fim aí? Então fica aí esperando o fim. E eu vou aqui rompendo em fé. Na graça do Senhor. Apocalipse capítulo 1. No livro da revelação aqui, né? Esse livro aqui de Apocalipse, que é o livro do assombramento. Aqui é onde que assombra as pessoas mesmo. Os pastores pegam lá na igreja lá. Tem gente que nem gosta de ler o livro do Apocalipse. Tem tanto medo de ler o livro do Apocalipse que nem lê. Aí ficam aí, não entende das revelações, não entende de nada dos acontecimentos, né? Vamos ver o que está escrito aqui. Revelação de Jesus a João sobre as coisas daqueles dias, que seria em breve, né? Seria em breve, não em 2024, ano depois. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Brevemente há de acontecer. Revelação de Jesus a João. Jesus mostrou a João que em breve as coisas iriam acontecer. Mas agora os pastores das igrejas estão chamando Jesus de mentiroso. Por quê? Uai, então se nada aconteceu ainda vai acontecer, Jesus mentiu, porque Jesus estava revelando para João aqui que as coisas em breve iriam acontecer, e que em breve é esse? Já estamos em 2024. Aconteceu ou não aconteceu? Versículo 2.
o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todo o que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está longe. O tempo está lá no ano 2024. Porque o tempo está lá no ano de 2030, no ano de 2026. Ué? Não, irmão Reinaldo, aí, irmão Reinaldo, está escrito que o tempo está próximo. Uai, está próximo? Ah, não tinha prestado atenção. Pensei que era hoje, né, no ano 2024, né, porque fala, rapaz, é mesmo, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Os pastores estão pregando nas igrejas, arrependei-vos, porque o tempo está próximo. Batiza, que o tempo está próximo. Cumpre com o seu dízimo, que o tempo está próximo. Traz o seu voto, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. João estava escrevendo para os seus contemporâneos. João estava anunciando aqui o que Jesus mandou anunciar, porque João ia anunciar a vinda do Senhor, o fim daquela geração, daquela época, no ano 70. No ano 70, tudo isso viria ao fim. O livro do Apocalipse realmente ele foi escrito para eventos passado, presente e futuro, tá? Mas não entenda futuro o nosso futuro. O futuro do livro do Apocalipse se cumpriu lá no passado. Pegou aí? As profecias do livro do Apocalipse, do presente do livro do Apocalipse, do passado do Apocalipse e do futuro do livro do Apocalipse já aconteceu lá no passado. Tá? Não é no meu futuro, não é no seu futuro, não é no nosso futuro. As revelações do livro do Apocalipse não é para o futuro que nós vivemos, foi para o futuro do ano 70 lá no passado. Cachou aí? Se não deu para entender, procure mais um pouco, estude mais um pouquinho aí que você vai entender. 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 2, vou ser bem breve aqui porque as horas estão voando. Capítulo 2, versículo 16, 17 e 18 diz assim, ó: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. 18. Os quais se desviarão da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Isso aqui, irmão, no ano 56 a 67, mais ou menos, que o Paulo escreveu essa carta a Timóteo, é igual nos dias de hoje. Enganarão, as pessoas estão sendo enganadas, são falatórias nas igrejas. O cara pega um versículo bíblico ali, estuda uma passagem bíblica na hora da pregação e mete a chibata, fala, pega o microfone e usa como indireta para as pessoas. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo o que estava acontecendo naquela época lá, a mesma coisa que está acontecendo hoje, ó. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Tá? É o que estava acontecendo naquela época. Falatórias, é o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão sendo enganadas. Os quais se desviarão da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Esses dois aqui, Emineu e Fileto, eles saíram pregando e anunciando que a ressurreição era engano, e desviavam as pessoas das fé. E é o que está acontecendo hoje, estão desviando as pessoas da fé. Qual é a fé? Da graça, da libertação, que Jesus já libertou todos.
mas precisa de um culto de libertação para ser liberto. Precisa no batismo nas águas para ser perdoado os pecados. Que pecado é esse, irmão? Então vai ter que todo mundo batizar todos os dias, porque está todos os dias pecando. Vai ter que todo dia mergulhar na água. Porque o batismo é para arrependimento de pecado, não é? Que pecado é esse? Era para arrependimento do pecado, que era o castigo da transgressão da lei. Nós não vivemos em lei, não tem lei para nós não temos transgressões de lei. Então nós não precisamos batizar em água para arrependimento de pecado. Porque isso era antes de Cristo na cruz. Foi antes de Cristo na cruz. Era uma menção de que Cristo estava dando, que Ele iria nos batizar lá na cruz do Calvário, que na morte dele não precisaríamos mais. Mas estão pregando, estão enganando as pessoas, desviando as pessoas da verdade, dizendo que tem que batizar para arrepender dos pecados, que tem que tomar ceia para fazer parte do corpo de Cristo, que tem que comer um pão e beber um suco para fazer parte do corpo de Cristo. Heresias. É o que estava acontecendo naquela época e a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Porém, o fim lá já chegou. Tá? Para nós não. Não tem fim. Não tem fim. Nós temos vida eterna. E nós já vivemos a vida eterna. Tá bom? Colossenses, capítulo 3. Vai lá. Vamos finalizar. Colossenses capítulo 3. Eita, as horas não esperam. Capítulo 3, do versículo 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, o que você está buscando? Coisa terrena? Está esperando grande tribulação, o fim do mundo, o fim dos tempos, está esperando a destruição do planeta, a desolação do universo. Que fim dos tempos, irmão? O fim dos tempos já aconteceu lá naqueles dias, tá? Nós já somos ressuscitados com Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que são as coisas da terra? Ordenança de dízimo, de batismo, esperança da grande tribulação, espera da volta de Jesus, toalhinha ungida, tijolinho ungido, busca pela prosperidade, busca pelo Espírito Santo. Vamos buscar Deus lá no monte. São coisas da terra, irmão. Vamos buscar as coisas de cima, né? Coisas de cima. No versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, irmãos. Diz glória a Deus aí. Paulo abre os olhos dos Colossenses. Olha, vocês já foram ressuscitados com Cristo. O juiz é para Israel. Tá? O juiz foi para Israel. Vocês são gentios e foram ressuscitados com Cristo. Os gentios já não são justificados pela graça. Os gentios já são justificados pela graça. No ano 70, o juiz veio. O templo foi destruído. No ano 70, o juiz do Senhor trouxe o juízo sobre Israel, destruindo o templo, a ressurreição, a volta de Jesus. Daí perguntam, cadê a base bíblica? Cadê a prova? A prova é que já estamos há mais de 2000 anos, olha só, é que já estamos há mais de 2000 anos, no ano 70 o templo caiu. Cristo reivindicou os espíritos dos eleitos, porque antes desse juízo eles ficaram numa morte adeana, preso no rádio, na sepultura. Então Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para ressuscitar,
e buscar resgatar o espírito daqueles que estavam mortos desde Adão até desde a morte de Abel até a morte de Zacarias, dos inocentes que estavam lá no Hades, na sepultura. Cristo veio e ressuscitou eles. Nós já somos ressuscitados em Cristo, irmão. Não tem ressurreição nem para mim nem para você. Não tem ressurreição para os gentios. Não tem essa de ficar lá no túmulo esperando o dia da ressurreição para que o arrebatamento da igreja acontecer, que os que estão vivos vão ser arrebatados primeiro e depois os que estão mortos serão ressuscitados. Como? Não tem para nós. Isso aqui já aconteceu lá no ano 70. Mas por que não tem prova de que Jesus voltou no ano 70? A prova é de que tudo isso já aconteceu. Não tem mais templo. Precisa de um templo, não tem mais templo. Os discípulos foram perseguidos e mortos. A igreja foi perseguida e morta. Os cristãos foram perseguidos. O anticristo reinou, invadiu, entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém, o Império Romano. Encaixou aí na sua mente? É difícil de encaixar. Hebreus, para finalizar. No livro de Hebreus, vamos lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, as igrejas estão anunciando um arrependimento de pecado, sendo que Cristo ele já aniquilou isso, que era o império da morte. Que era o império da morte, irmão? A lei. A lei que era o império da morte. A lei é que era o pecado. Era a lei. Então, se o juízo já aconteceu, o que estamos fazendo aqui na terra? Estamos aqui para quê, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo fala que nós somos espíritos participando de carne. Não é carnes participando de espírito. Mesma coisa foi Cristo. E ele veio um espírito em participação de carne para que ele morresse na cruz do Calvário, para aniquilar o império da morte, que o império da morte era quem? A lei. E a lei aqui, o diabo aqui é o quê? O diabo aqui era a lei. É a lei. Aqui o apóstolo Paulo está falando da lei. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, os filhos quem? Nós participamos de carne e sangue. Nós somos o espírito que participa de um corpo de carne e sangue. Aí também ele participou das mesmas coisas. Jesus participou das mesmas coisas. Ele, como espírito, ele veio participar de um corpo de carne, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem era que tinha o império da morte? A lei. A lei mosaica que tinha o império da morte. Era a lei mosaica que condenava, era a lei mosaica que matava. Tá? Isto é o diabo. Quem é o diabo aqui? Era a lei. A lei era que acusava, a lei era que julgava e era a lei que condenava. O império aqui da morte era a lei. E Jesus veio para aniquilar esse pecado lá na cruz do Calvário. Tá? Entendeu? Encaixou aí? E tudo isso aqui foi consumado antes do ano 70. A vinda dele, ele ressuscitou os mortos, resgatou o espírito dos que estavam aprisionados no Hades, que é na sepultura, que não poderiam sair de lá, só poderiam sair de lá com a morte dele, com a ressurreição dele. Arrebatou o espírito, arrebatou os vivos, transladou para a sua glória. E nós que somos o espírito e que temos participação de carne, quando findar os nossos dias,
o meu corpo vai para a sepultura, volta para o pó, porque a Bíblia fala que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Porém, que o espírito do filho da salvação, que tem o filho da salvação e o filho da perdição. Os filhos da perdição, esses aí, não tem mais, não tem uma vida eterna. Tem uma vida de vergonha eterna no Hades, que é inferno. As pessoas falam que é um lugar de tormento, mas não é, na sepultura. A vergonha eterna. Não vai ter um corpo transformado de glória como o do Senhor, como os filhos da salvação. Nós que vivemos o reino de Deus, nós que fazemos a vontade de Deus, que praticamos a boa justiça, que praticamos as boas obras, que fazemos e agradamos a Deus, fazendo as obras, praticando as obras do Espírito e não as obras da carne, nós, quando chegar os nossos dias, o fim da vida, quando Deus chegar a dizer, chegou para você, Reinaldo, acabou o seu dia, é hoje, está encerrado aqui, então nesse dia o meu corpo volta para o pó, o meu espírito volta para Deus, transformado num corpo de glória. Tá? Essa que é a esperança para nós. Porque se não tem mais arrebatamento, não tem mais vinda de Jesus, não tem mais anticristo, não tem mais tribulação, não tem mais fim dos tempos, então e nós? A igreja, o que nós vamos fazer lá na igreja? Vamos fazer o que temos que fazer lá, adorar a Deus, glorificar o nome de Deus, pregar o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho do Senhor. Não usar a igreja lá para enganar as pessoas, para saquear as pessoas, para roubar elas, que é o que está acontecendo com os pastores se enriquecendo, com dízimos, com votos caríssimos. Eu conheço pessoas que perderam casa para cumprir voto, cumpriu os votos, perdeu a casa e ficou morando de aluguel. E aí? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Vem aqui e me explica. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos lá. Abrir a tua Bíblia. Versículo 11 diz assim, ó. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Não. Tem que aceitar Jesus como Salvador, tem que batizar nas águas, tem que tomar Santa Ceia, tem que ser dizimista fiel, tem que cumprir o voto da meia-noite, tem que cumprir o voto da toalha ungida, tem que receber o óleo da unção na cabeça, porque se não receber o óleo da unção da cabeça, irmãos, pelo amor de Deus, eu estava cego. Eu estava cego e não sabia. Por que eu não li isso aqui antes? Eu li. O pior é que eu li, né? Porque eu preguei, eu ensinei, né? Eu li, preguei e ensinei. Mas como você, eu estava cego. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Fomos feitos heranças de quem? Havendo sido predestinados, olha só, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Não, mas na vontade do pastor lá. O pastor falou que eu tenho que batizar nas águas, que eu tenho que parar de fumar, que eu tenho que parar de beber, que eu tenho que descer as águas, que eu tenho que casar, e que eu tenho que participar da ceia e todas essas regras. Abolindo, anulando o sacrifício do nosso Redentor lá na cruz do Calvário. Em Cristo nós somos feitos a sua herança, irmãos. Filipenses
abrir a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Diz aqui: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma passagem. Aqui é só cumprir as vontades de Deus. Nós não somos daqui. Estamos aqui, moramos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui, porque a nossa cidade está no céu e nos aguarda, tá? O seu dia, o meu dia, a nossa hora vai chegar, tá bom? Eu vou partir, você vai partir e o tempo, o planeta, o universo vai continuar a existir, tá bom? Efésios 2:10. Efésios 2:10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Dá um glória a Deus aí. 2 Coríntios. Assista esses vídeos, acompanha aí e pega a visão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Isso aqui é para encerrar. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmão, desejo a você uma boa vida, desejo a você revelação da parte de Deus, que o Senhor venha abrir a tua mente, abrir os teus olhos como abriu o meu, olhar para a Bíblia da forma que a Bíblia é e entender os propósitos de cada passagem bíblica, de cada versículo, de cada livro, de cada conteúdo histórico. E eu quero te convidar a viver uma vida plena. Eu quero te convidar a viver em liberdade. Eu quero te convidar em viver livre. Ser salvos pela graça não quer dizer que você pode sair por aí praticando tudo o que der e vier. O que você quiser, o que você desejar, não é isso. Ser salvos pela graça é entender que nós já fomos batizados em Cristo. Cristo já morreu na cruz do Calvário. Cristo já ressuscitou, já nos ressuscitou com Ele. Cristo já nos batizou, não precisamos nos batizar. Cristo é o nosso corpo, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. O corpo de Cristo não é um pão. O sangue de Cristo não é um suco de uva que é oferecido lá nas igrejas. Eu quero que você entenda que a salvação pela graça é entender que você não está perdido, é entender que para você tem saída, que para a tua vida tem solução, é entender que para a tua família tem solução, a tua família, os teus filhos não estão perdidos, todos estão debaixo das mãos do Senhor, todos estão debaixo da graça do Senhor. O único que não tem salvação é aquele que é considerado filho da perdição. O filho da perdição é quem? É aquele que é descendente do pecado desde o início, desde Adão. É aquele que não aceita o evangelho de Cristo. Você prega o evangelho, fala de Cristo, fala da salvação pela graça, anuncia as boas obras do Senhor, mas a pessoa ela continua praticando os crimes, assassinando, continua cometendo as suas atrocidades, não se arrepende e não vem para os caminhos do Senhor. Esses são os filhos da perdição. Para esses não tem mais jeito, para esses é a vergonha eterna. Mas para você que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, para você que entende que Ele já morreu por você, que Ele já te resgatou, que Ele já te salvou, que você não precisa de batismo para ser salvo, que você não precisa de Santa Ceia para ser salvo, que você não precisa de participar de ordenanças de dentro de uma igreja que continua ainda fazendo as ordenanças das leis. Você que entende que você é livre, que você é salvo, que você já é liberto, que você não precisa mais de campanha de libertação, nem de culto de libertação.
você que entende que a tua família já é salva, que a tua família já é liberta, e que você que entende que você não precisa mais de culto da família, você pode ter certeza que essa é a liberdade e a salvação pela graça que eu lhe ofereço, que é da parte de Jesus Cristo, porque você já foi comprado, já foi pago um alto preço pela tua vida, pela vida da tua família, pela tua casa, pela tua parentela. E eu venho em nome de Jesus Cristo lhe dizer estas palavras e afirmar que você já é uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Fica na paz. Deus abençoe todos vocês.